Fala, moçada que curte literatura. Eu sou o José Luiz e esse é o Litera Nerd. Well, it goes up way too fast. Though they say it's built to last. E hoje eu vou falar de um livro incrível chamado O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, do Oliver Sacks. Essa capa aqui é uma edição antiga da Companhia das Letras, mas tem uma edição mais nova que foi lançada há alguns anos atrás pela própria companhia, que a capa é bem mais colorida. O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu é um livro escrito em 1985 pelo neurologista Oliver Sacks. Oliver Sacks nasceu em Londres em 1933 e faleceu em 30 de agosto de 2015, há 2 semanas atrás. Ele era um neurologista e escritor, professor de neurologia e psiquiatria na Universidade de Columbia de Nova York, e ele tem uma história de vida incrível. Em 1966 ele conheceu vários pacientes que estavam catatônicos, que eram pacientes que estavam esquecidos em hospitais, que tinham sido acometidos com a doença do sono, que ocorreu no começo do século passado. E o Oliver Sacks acabou criando uma nova forma de tratamento desses pacientes com uma droga experimental. E o tratamento que a princípio deu muito certo, esses pacientes voltaram à vida, mas que com o tempo eles começaram a sofrer de vários efeitos colaterais da droga. Não só problemas de rim, fígado, essas coisas, mas também um efeito contrário do que os pacientes tinham. Eles saíam do catatonismo para depois de um tempo ficarem extremamente agitados. E eu sei que o tratamento acabou sendo abandonado. Eu não sei se todos os pacientes tiveram esse tipo de reação, mas eu sei que depois de um tempo o tratamento acabou sendo considerado não efetivo. E essa história acabou ficando muito conhecida porque o próprio Oliver Sacks escreveu um livro chamado Awakenings, Tempo de Despertar, aqui no Brasil. E o Tempo de Despertar acabou gerando um filme com o mesmo nome, onde o médico é vivido pelo Robin Williams. Apesar de no filme ele não chamar Oliver Sacks, ele chama Dr. Michael Sawyer. O médico, que seria o Oliver Sacks, é vivido pelo Robin Williams e o paciente é vivido pelo Robert De Niro. No caso aqui no filme é apenas um paciente. Faz muito tempo que eu não vejo esse filme. Esse filme foi o primeiro DVD que eu comprei, ou um dos primeiros 5 DVDs que eu comprei. E quando eu comecei a ler O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, eu não sabia que esse filme era baseado num livro do Oliver Sacks. Eu já conhecia O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, de ouvir falar, eu ainda não tinha lido, mas eu não sabia que ele também tinha escrito O Tempo de Despertar. Então, isso acabou sendo uma surpresa para mim. E uma das principais características do Oliver Sacks é que ele acha que o paciente deve ser visto, antes de tudo, com muita humanidade. Ele deve ser visto e tratado como um ser humano. E isso é uma coisa que não acontece muito com pacientes que têm problemas neurológicos. Existia e ainda existe um estigma muito grande com esse tipo de paciente, porque muitas vezes ele parece não entender o que está acontecendo, ele parece estar alheio a tudo. E isso é uma coisa que você, lendo o livro do Oliver Sacks, você percebe que ele sempre tenta trazer de volta a humanidade que parece ter sido perdida naquele paciente. Bom, então vou falar um pouquinho do livro. O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu, em primeiro lugar, tem o título mais legal de todos os tempos, né? E, na verdade, ele é uma coleção de histórias, uma coleção de contos, baseados em personagens que o Dr. Oliver Sacks encontrou durante toda a sua carreira. Ele acabou contando histórias de cada um desses pacientes que ele considerava, mesmo para ele, que era um neurologista e um estudioso, sofriam de doenças e sintomas muito estranhos. E ele sempre conta também um pouquinho o que ele fez para tentar ajudar aquele paciente, e muitas vezes ele não consegue fazer nada, exceto melhorar um pouquinho a vida daquela pessoa, porque ele deixa muito claro que o estudo do cérebro é uma coisa muito incipiente ainda. Em diversos momentos do livro você percebe que ele se sente mal por não poder ajudar mais aquele paciente, porque simplesmente não existe como fazer nada. Os relatos do livro sempre retratam um paciente que tem algum defeito neurológico. Às vezes é uma coisa um pouco mais normal, como por exemplo um certo grau de retardo mental, ou uma incapacidade de aprender, ou coisas do tipo, mas às vezes são coisas muito estranhas e que acabam gerando situações que chegam até a ser engraçadas. Lógico, você acaba ficando, em muitos casos, você acaba se sentindo mal pelo paciente, mas as situações em si acabam sendo meio cômicas às vezes.
Um dos principais exemplos disso é justamente essa primeira história do homem que confundiu sua mulher com um chapéu, que é o caso de um paciente já um pouco mais velho que chega para se consultar com Oliver Sacks, dizendo que ele comete pequenos erros. Ele acha que esses erros não interferem na sua vida e não atrapalham tanto, na verdade ele não está muito incomodado com esses erros. Mas como algumas pessoas que convivem com ele estão começando a ficar meio incomodadas, então ele decidiu ir atrás para dar uma olhada. Ele acha que tem algo errado com os olhos dele, porque ele faz pequenas confusões. Só que as pequenas confusões que ele faz são do tipo confundir o pé com o sapato com o pé, pegar uma luva, conseguir descrever exatamente aquela luva, mas não saber que ela é uma luva e não conseguir fazer sequer a conexão de que aquela luva encaixe em uma mão. Então, pelo que o Oliver Sacks explica, ele parece não conseguir reconhecer concretamente as coisas que ele vê. Tudo para esse paciente é como se fossem objetos abstratos. Quando ele começa a descrever alguma coisa, ele descreve que aquela coisa é redonda, tem protuberâncias, tem um furo, mas ele não consegue falar que aquilo, por exemplo, é um rosto, se for um rosto que ele está vendo, ou uma flor. Ele descreve exatamente a flor, sempre com uma forma geométrica, mas ele não consegue dizer que aquilo é uma flor até que ele cheira aquela flor. E a conclusão que o doutor chega nesse caso é que ele consegue, através do olfato ou do som, fazer a ligação entre, por exemplo, uma pessoa e a lembrança daquela pessoa, mas quando ele vê a pessoa, ele não consegue fazer essa mesma ligação. E isso gera momentos meio cômicos, como, por exemplo, na hora que ele está se despedindo do doutor, e ele vai pegar o chapéu para colocar na cabeça, e ele pega a cabeça da própria esposa e tenta puxar em direção a si mesmo. Só que, para ele, isso não faz nenhuma diferença. Ele não fica assustado com isso, ele não acha que aconteceu nada. Na cabeça dele, ele simplesmente pega e fala, me enganei, e pega o chapéu e ok. Lendo esse livro, você percebe como o cérebro trabalha de uma forma meio estranha e o tipo de confusão que pode acontecer quando as coisas não funcionam do jeito que deveriam funcionar. Bom, daí o livro tem vários relatos. Tem um outro que eu achei muito interessante, que era um relato de 2 gêmeos que tinham um grau muito forte de autismo, se eu não me engano. Eles não conseguiam fazer quase nenhum tipo de comunicação com outras pessoas. Eles não conseguiam aprender as operações básicas matemáticas. E, no entanto, eles conseguiam calcular que dia da semana iria cair qualquer data que fosse dita para eles. Sei lá, 10 mil anos para trás a 10 mil anos para frente. E eles calculavam corretamente. E, além disso, eles se comunicavam falando números primos gigantescos. Para quem conhece um pouco de matemática sabe que é muito difícil você saber os números primos. Não existe um logaritmo de cálculo de números primos automaticamente. Para você saber que um número muito grande é primo, você tem que realmente calcular para saber se ele é primo ou não. E esses gêmeos conseguiam falar números primos de 8, 9, 10 casas. E o Oliver Sacks tinha um livro de matemática que tinha números primos de até 6 casas. E ele conseguiu conferir que eles realmente estavam falando números primos até um determinado ponto, mas depois dali ele não tinha nem como conferir se aquilo era realmente número primo. Então o que ele mostra nesse relato é que a mente desses 2 gêmeos é uma coisa inexplicável. Eles não conseguem fazer um cálculo de adição, de subtração, mas em compensação eles pensam no número de uma forma completamente distinta. É como se, em vez de pensar números, eles vissem números. E o livro é cheio dessas coisas meio poéticas. Enquanto eu estava lendo o livro, eu fiz uma anotação de uma parte que eu achei muito interessante, uma frase, mas antes eu preciso contar um pouco sobre esse paciente. Segundo Oliver Sacks, era noite de Ano Novo, estava tendo uma festa no hospital, e num determinado momento da festa, um paciente foi encontrado no chão. Isso se repetiu umas 3 ou 4 vezes, até que chamaram o doutor para conversar com ele. Ele contou que ele estava deitado na maca, ele acordou e tinha uma perna solta na maca junto com ele. Era uma perna que ele não conhecia, uma perna de uma pessoa que ele não conhecia. Então ele empurrava essa perna para o chão, porque ele achava aquilo um absurdo. Como que pode ter uma perna solta com ele em cima da maca? Que brincadeira é essa, né? Só que quando ele empurrava a perna, ele caía junto. E aí, de repente, ele percebeu que alguém tinha costurado aquela perna no corpo dele. E que aquela perna não era dele, ele não sabia de quem era. Aquela perna era uma perna morta de algum morto. E ele mostrava para o Oliver Sacks a própria perna, falando que aquilo era um absurdo. Como é que alguém poderia ter feito isso? Como é que um médico poderia ter feito uma brincadeira tão horrível dessa de costurar uma perna morta nele? E o doutor falou para ele, essa é a sua perna. E aí acontece esse diálogo aqui. Eu não estou brincando, falei. Essa é a sua perna.
Ele viu em meu rosto que eu falava sério, e uma expressão de terror o dominou. Está dizendo que é a minha perna, doutor? E aí vem a frase que eu achei o máximo. De novo, eu sei que é uma coisa muito triste que está acontecendo com essa pessoa, mas essa frase, ela parece, é uma frase assim que parece tão sem sentido que ela parece ter saído do Alice no País das Maravilhas. Não diria que um homem deveria conhecer a própria perna, doutor? E o doutor responde para ele, sem dúvida, ele deveria conhecer a própria perna. Não consigo imaginá-lo não conhecendo a própria perna. Eu recomendo muito esse livro porque ele, em primeiro lugar, demonstra uma coisa que normalmente nós não temos muita ideia. A gente não sabe muito como funciona a nossa mente e como uma pequena coisinha pode fazer nosso mundo virar de cabeça para baixo. E esse livro contém algumas histórias assim. E disso a gente meio que tem essa ideia de que ou a pessoa é sã ou a pessoa é louca. É interessante você ver esses casos onde uma coisinha só da mente está totalmente bagunçada e a pessoa tem uma vida até certo ponto normal, mas tem uma coisinha com defeito que está fazendo com que ela haja de uma maneira completamente inesperada. Mas o que eu acho mais legal mesmo desse livro é a forma como o Oliver Sacks fala dos seus pacientes. Você percebe que ele tem muito carinho por todos os pacientes e que ele realmente pensa em fazer algo para melhorar a vida de cada um deles. Não é porque aquele paciente jamais vai conseguir aprender a ler que ele não deve explorar, por exemplo, um talento muito grande que ele tenha para música. Isso acontece bastante no livro. Pacientes que têm algum problema muito grave de aprendizado, mas que têm uma proficiência muito grande em alguma outra área. Ele sempre tentava fazer com que esses pacientes explorassem esse gosto. Isso acontecia bastante com música, mas às vezes poderia ser um talento para pintura ou um talento até para interpretação. E era uma coisa que o Oliver Sacks sempre tentava fazer esse paciente explorar. Principalmente porque, normalmente, nesse caso, era como ele conseguia fazer o paciente socializar com outras pessoas. Pacientes que tinham muita dificuldade de se comunicar, dificuldade de aprender ou de entender as coisas, na hora que eles estavam, por exemplo, ouvindo música, ou pintando, ou interpretando, ou trabalhando com números, eles conseguiam, naquele momento, se comunicar com outras pessoas e conseguiam sair daquele mundinho limitado que ele vivia. E isso normalmente fazia com que os pacientes ficassem mais felizes, mais satisfeitos também. Então eu acho muito bonito ver nesse livro a forma como o Oliver Sacks tratava dessas pessoas e tentava sempre fazer algo para deixar a vida deles um pouquinho melhor. Normalmente eram pacientes que estavam em clínicas de repouso ou manicômios, e é bonito ver como o autor consegue melhorar, mesmo que seja só um pouquinho, a vida desses pacientes. Então eu acho esse livro altamente recomendado. E se você gosta de ciências, se você quer um livro onde no final da leitura você vai saber um pouco mais do que você sabia no começo da leitura, O Homem que Confundiu Sua Mulher com um Chapéu é uma ótima pedida. E eu acabei ficando com muita vontade de ler O Tempo de Despertar. Com certeza ele vai entrar em uma das minhas próximas leituras. E aí eu faço um vídeo para vocês também falando de mais um livro do Oliver Sacks. Bom pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês essa miniatura da Mulher Maravilha, que está à venda no meu site www.strangelove.com.br. É uma miniatura muito legal, cheia de detalhezinhos. E se vocês gostaram, dêem uma passada lá, estou esperando vocês. Bom pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixe de dar joinha, isso ajuda o vídeo a se espalhar. Assine o canal para você receber todos os novos vídeos. Comente aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, se vocês já leram Oliver Sacks, o que vocês acharam, se vocês conheciam, se ficaram com vontade de ler. Não percam os nossos próximos vídeos. Vou falar sobre Sandman, Prelúdios e Noturnos, do Neil Gaiman. Vou falar de Star Wars, Herdeiros do Império, do Timothy Zahn. E vou falar de Android Sonho com Ovelhas Elétricas, do Philip K. Dick, que é o livro que deu origem ao filme Blade Runner. É isso aí, pessoal. Até a próxima.